Quando você baixa o DaVinci, esse rodapézinho dele ele vai vir sim, né? Eu deixo desativado porque não tem utilidade, né? Para não ficar aquelas barras ali, eu removo Media e removo Cut. Aí eu só deixo essas outras barrinhas aqui, que vocês também, ao longo da edição, vão entender para que cada uma dessas aqui serve e para que eu as utilizo. Aqui tem o Media Pool. O Media Pool é essa pastinha que, quando você clica, ela aparece aqui do lado. Que é tudo que você tem de edição aqui. No caso aqui, essas é minhas pastinhas de edição, né? Eu estou editando esse vídeo 1 aqui, ó. Então eu criei uma pastinha aqui dentro, né? Eu tive que vir aqui, New Bean, botão direito do mouse, New Bean, criei uma pasta. Clico 2 vezes nessa pasta aqui dentro que você pode criar sua timeline, né? Vou fazer esse processinho com vocês aqui só para vocês verem eu criando a timeline, porque eu já tinha criado a minha, eu crio a timeline dessa forma. Aqui você pode dar um nome, e aí depois que eu criei, botão direito de novo em cima dela, aí eu vou configurar ela agora. Para configurar você desmarca aqui, 30 frames aqui. Vou editar na vertical, então eu marco aqui vertical e pronto. Já está criada a minha timeline aqui para edição de Reels. E aí é só eu puxar o vídeo para dentro e começar a decupagem. Então, o Media Pool, ele é tudo que você vai trazer aqui na sua master, no caso aqui. Eu vou na pasta da cliente aqui e pego a gravação dela aqui, ó. A gravação já está aqui. Eu vou puxar uma outra aqui só para não puxar igual. Então eu pego e arrasto, entendeu? Se você arrastou e não está dando, botão direito, Import Media. Aí você vai lá na pasta que você quer trazer o vídeo, você seleciona ele e pronto. Dá um Open aqui, que ele já vai cair aqui dentro também. Ok? Então a master, ela é isso. A master é tudo que você vai trazer da pasta do seu computador para dentro do programa aqui para você editar. Do lado do Media Pool aqui nós temos o Effects, né? Que são os efeitos. Vocês vão ver também eu utilizando essa barra de efeitos aqui, tá? Só ficar bem atento aí que o passo a passo quando eu começar a editar vai ser bem tranquilo. E aqui tem alguns dos efeitos que eu mais utilizo na minha edição de conteúdo, que são esses aqui. Só que aqui tem vários efeitos que você pode utilizar nos seus vídeos também. É aquilo, gente. Você pode explorar tudo. Tem legendas aqui que você pode utilizá-las, efeitos de texto. Tem muita coisa aqui que você pode explorar. Eu tenho os meus preferidos aqui e favoritados já que eu utilizo, certo? E vocês vão ver eu usando aqui. Então, essa é a pasta de Effect, bem tranquilo, bem simples de usar. Se você aperta aqui, ela desliga e você vai ter mais espaço. E aqui do outro lado também nós temos o Inspector. O que é o Inspector, gente? O Inspector, ele é tudo que engloba aqui o seu vídeo, o seu áudio. Então tudo que você for editar aqui no seu vídeo, você vai ter que mexer aqui no Inspector, né? Por exemplo, eu quero dar um zoom no meu vídeo. Eu venho aqui, né, e dou um zoom no meu vídeo. Se eu quero fazer aqui uma animação do vídeo, no caso, né, no Premiere lá eu fazia muito assim. Eu marcava um keyframe, adiantava e arrastava. Aí o vídeo dá aquele movimento indo para frente. Essa mesma função que eu fiz aqui em cima no keyframe, você pode usar ela aqui no Dynamic Zoom, que você liga ele, é que quando você liga ele vai estar indo para trás, ó. Jogo do Tigrinho. Se eu quero que vai para frente, é só clicar aqui em Swap, que aí o vídeo, Jogo do Tigrinho. entendeu? E aí como é que eu faço para controlar essa ida para frente ou para trás? Eu quero que vai mais rápido, eu quero que vai mais lento. Aqui nesse quadradinho, transforme, crop, você vai em Dynamic Zoom. Vai aparecer esses quadradinhos aqui. Quanto mais você abrir isso aqui, mais suave fica. Você vai ver que agora vai ficar bem suave. Jogo do Tigrinho e rejuvenescimento. Ah não, eu quero que fique bem rápido, bem acelerado. Então você deixa pequeno, que aí o vídeo vai ficar bem rapidão. Jogo do Tigrinho. E aí aqui no Inspector você vai ter várias ferramentas que você pode usar no seu vídeo, que nem o crop aqui, que você corta o vídeo, para você fazer aquele vídeo de metade de tela, metade de outro. E aqui no Softness você dá aquela borradinha, né, que para não deixar o vídeo duro. Então aqui no DaVinci fica tudo muito mais simples, né? Composition, se você quiser, né, fazer alguma composição de imagem, tá aqui. O Speed, para deixar a imagem mais lenta, né? Vamos supor, você coloca um 50% aqui, a imagem vai dar uma câmera lenta, né? Se você estiver editando um vídeo que demanda. Estabilize,
Você pode usar o estabilizador aqui também. Ou seja, é tudo muito didático e fácil de usar, sabe? E no mais, eu acho que é isso. Eu acho que está apresentado aqui o DaVinci para vocês. Eu acho que eu não esqueci nada. Se tiver qualquer coisa que vocês desejam perguntar, podem ficar à vontade. Vamos continuar aqui então. Agora a edição, que é o mais importante, que é o principal. E vamos aqui para a área da decupagem agora, né? Que é fazer a limpeza aqui e deixar só o que vai para o conteúdo. As falas, que no caso aqui foi feito um frase a frase, né? Mas no final, o custo é sempre maior do que o lucro, aparentemente. Aparente. Tá, Mas no final, o custo é. Mas no final, o custo é sempre maior do que o lucro aparente. A pressa por resultado imediato é a receita perfeita para a frustração. A pressa pelo resultado imediato. A pressa. A pressa. A pressa. A pressa pelo resultado imediato é a receita perfeita para a frustração, na estética e na vida. Vocês viram aqui que ela falou essa mesma frase que ela tentou que A pressa. A pressa. tentou que também A pressa. e tentou aqui. Eu sempre fico com a última, tá, gente? Mas no final, o custo é sempre maior do que o lucro aparente. A pressa pelo resultado imediato é a receita perfeita para a frustração, na estética e na vida. Quer rejuvenescer de Quer rejuvenescer? Para de apostar em... Para de apostar... Para de apostar... Quer rejuvenescer de verdade? Pare de apostar em milagres e comece a construir resultados reais. Para de apostar... Para de apostar em milagres e comece a construir resultados reais. Pronto. Então tá aí, pessoal. Decupagem feita. Esse processo aqui é muito rapidinho, tá? Bem tranquilo. E logo após a decupagem, nós voltamos fazendo o J-Cut. O que é o J-Cut? O J-Cut é o corte dinâmico, né? Isso aqui o pessoal usa para retenção. Porque logo que uma frase vem terminando, a outra já vem entrando por baixo. Então ela está terminando uma frase aqui, já está vindo outra entrando. Então isso meio que não dá tempo da pessoa que está ali com o dedinho nervoso sair do vídeo. A sua edição de vídeo de conteúdo ela vai ficar mais dinâmica, vai reter mais e o seu cliente vai ficar mais feliz, né? É claro que você não pode deixar uma coisa ficar embolando com a outra. Tem que ter aquele senso. Volta, escuta e vê se está passando. Jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Existe relação. Bacana, viu? E rejuvenescimento, ela já vem ligando aqui a outra frase. Então isso meio que não dá tempo de quem tá assistindo ali sair do vídeo dela. Aí quando vê a pessoa assistiu o vídeo todo. Então, o J-Cut, para quem já conhece aí, top demais, continue utilizando porque é muito bom. E quem não utiliza, só ficar de olho como eu vou fazer aqui agora que vocês vão pegar a manha bem certinho. É só lembrar, quando ela estiver finalizando uma frase, eu puxo a outra aqui bem, e aí vocês veem que aqui em cima eu não deixo do mesmo tamanho, ó, para não entrar junto. Ou seja, a voz entra e a imagem entra depois, ó, a imagem aqui em cima. Ó. Então, aqui embaixo vocês veem que eu termino, olha lá, a fala dela termina, ela fica e só depois que entra o outro vídeo aqui, ó. Aí fica dessa forma. Do tigrinho e rejuvenescimento. Existe relação entre essas duas coisas? Pois é. Se você jogar coisas, pois é. Dá pra arrastar mais um pouquinho pra dentro. Isso é J-Cut, gente. J-Cut é... Não precisa ter medo. Se não embolou, pode trazer pra dentro aqui o tanto que for. O que não pode é ficar um trem embolado. Você sentir que tá embolado. Então vocês vão ver o tempo inteiro fazendo, voltando e escutando. Eu faço, volto e escuto. Porque aí você não deixa nada pra trás. E mesmo depois que eu faço todo o J-Cut, eu venho dando uma refinada. Entende? Tanto nas entradas de vídeo, na saída de vídeo aqui, ó, igual tá muito grande aqui, eu vou deixar aqui sim. Então, o meu ponto de referência é sempre o final do áudio, entende? Eu não posso usar aqui, ó. O vídeo não pode ficar isso aqui. Tá vendo? Senão o vídeo quebra. Ó. Duas coisas? Pois é. Eu quero que ela termine de falar e fique um pouquinho na tela ainda. Só que aqui, ó, ela termina de falar, o ruído do áudio termina aqui, ó.
Então eu deixo uns 2 framezinhos pra frente, entendeu? A intenção é ela ficar parada mesmo, enquanto a outra frase tá falando aqui, depois ela entra. Entre essas duas coisas? Pois é, se você jogar tigrinho, sinto lhe dizer. Ó, mais uma vez aqui nesse, ó. Eu puxo pra cima aqui, né? Lhe dizer. Lhe dizer. Dá pra puxar mais, ó. E aí você vai ver aqui, ó. Ela tá terminando de falar. Então o vídeo de cima eu vou puxar lá onde ela termina de falar, ó, onde não tem mais ruído. Então eu vou puxar até aqui. Aí, ó. Tá vendo? Porque aí ela vai terminar de falar e depois vai entrar a imagem aqui, ó. Começa a falar em cima do outro, depois entra o vídeo. Sinto lhe dizer. Mas as suas chances, tigrinho, sinto lhe dizer. Mas as suas chances de fracassar no processo de rejuvenescimento são muito maiores. Porque quem joga muito maior. Porque É muito maior. Hein? Quem- Aqui tá ótimo. muito maior. Porque quem joga tá buscando o quê? Porque quem joga tá buscando o quê? Resultado fácil, rápido, muito maior. Porque quem joga tá buscando o quê? Resultado fácil, rápido e sem esforço. E é exatamente esse tipo de pensamento que atrapalha quem quer envelhecer bem. Puxa um pouquinho. Atrapalha quem quer envelhecer bem. Porque o rejuvenescimento existe processo, constância e escolhas conscientes. Conscientes. Já quero que entre aqui, ó. E aí, ó, aqui, ó, de novo, ó. Conscientes. Ó o áudio aqui, ó. O áudio de baixo, ó. Tem ruído. Aqui eu puxo. Se você usar isso aqui como parâmetro, o áudio tá vindo até aqui, ó. Mas não significa que eu vou deixar o vídeo até aqui. Entende? É só olhar o pico de áudio. Olha o pico de áudio aqui, ó. O ruído. O ruído termina aqui, ó. Então eu vou e deixo ali. Já tá ótimo. E eu uso isso tanto na saída quanto na entrada. Você vê que o áudio termina aqui, ó. Olha o áudio de cima aqui terminando, ó. E vai ficando fininho. Aí é onde eu taco o vídeo. Eu não posso deixar o vídeo aqui. Senão vai ficar esse tempão aqui com ela parada. Quem quer envelhecer bem. Porque o rejuvenescimento existe processo, constância e escolhas conscientes. Atalhos podem parecer vantajosos, mas no final o custo é sempre maior do que o lucro aparente. Aí, ó. Aparente, olha o áudio aqui terminando. Aí eu puxo até aqui, ó. Seguiu referência, gente, vocês nunca vão errar, tá? Aparente. A pressa pelo resultado imediato é a receita perfeita para a frustração, na estética e na vida. Quer rejuvenescer de verdade? Na estética e na vida. Quer rejuvenescer de verdade? Aqui, ó, no último, de verdade, ó. Pronto. Já puxo aqui, ó. Olha o final do áudio aqui, ó. Verdade. Vou puxar até mais um pouquinho pra trás, ó. Pronto. Aqui eu só entro pro negócio aqui, ó. Rejuvenescer de verdade? Para de apostar em milagres e começa a construir resultados reais. Top, pessoal. Aqui já fizemos o corte dinâmico. Jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Existe relação entre essas duas coisas? Pois é, se você jogar tigrinho, sinto lhe dizer. Mas as suas chances de fracassar no processo de rejuvenescimento são muito maiores. Porque quem joga tá buscando... Agora aqui, pessoal, é só inserirmos edição, né? Aqui no caso que eu gosto de começar normalizando o meu áudio para não ficar algo estourando, né? Vou trabalhar aqui com -7.
Vou vir aqui no Farlight, né? Que é a aba de edição de áudio. Aqui eu gosto de utilizar para voz. Eu uso esse channel aqui, ó. Diálogo. E aí eu deixo Family. Como eu trabalho J-Cut, sobe áudio, desce áudio. Então eu uso 2 canais aqui só para a voz da pessoa, tá? Então eu joguei no 1 aqui. Pressiono Option. Eu acho que no Windows vai ser Alt. Clico e arrasto para o lado. Já dupliquei já. Certo? Na de baixo aqui, eu vou colocar um limitador. Dynamic. Limiter. Transparente, Marta. Escolheu. Pronto. Aí você só duplica de novo. Option. Ou Alt, né? Puxa para o lado. Pronto. Aqui já fiz já meu tratamento de áudio. Tá top. Volto aqui para a aba de edição. Agora eu vou ligar aqui o Voice Isolation. Presta atenção de como esse áudio vai mudar. Literalmente da água pro vinho, tá? Jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Existe relação entre essas duas coisas? Pois Eu gosto de adicionar esse efeito na barra aqui mesmo, ó, direto na barra. Só que se você quiser vir aqui e copiar os áudios, vai dar do mesmo jeito que é o Voice Isolation aqui, ó. Eu aplico direto na camada. Clico aqui nela, ligo, vou colocar 70 aqui, ó. Como é que o áudio já muda? Jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Ó, desligado. Jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Existe relação. Top, né? Então esse aqui é o Voice Isolation. 70% nele, eu coloquei. Geralmente eu trabalho com 50%. Mas aí é aquilo, você vai colocando, escutando e vê se tá secando bem seu áudio, né? Agora meu áudio já tá tratado. Jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Existe relação entre. E aí, pessoal, depois que eu decupei, fiz aqui o J-Cut, que é o corte dinâmico, tratei aqui os áudios, como vocês puderam ver. Eu vou para a parte de trilhamento, tá? Eu gosto de trilhar primeiro. Tem pessoas que gostam de fazer os lettering, toda a edição e depois trilha, né? Eu não, eu gosto de trilhar primeiro, porque eu já consigo ir inserindo e ir pensando todos os impactos que vão ter ali no vídeo, vendo as frases, né? Os experts que a gente trabalha aqui, todos eles têm suas trilhas padrões, para o público acostumar com o conteúdo. E aí, como vocês viram aqui, eu só vim aqui no vídeo que eu já editei, copiei e vou fazer o trilhamento aqui agora. Jogo do tigrinho. Jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Existe relação entre essas duas coisas? Pois é. Beleza, ó. Eu gosto de seguir essa ordem e fazer o trilhamento antes de toda a edição de cima do vídeo aqui, pelo fato disso, e que nem nesse segundo take aqui, eu identifiquei que eu posso quebrar o padrão do vídeo. Então, eu já vou quebrar minha trilha aqui, ó. Entende? Jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Aqui eu vou dar um reverb para não cortar seco. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu parei aonde eu quero cortar aqui para dar um impacto de reverb na minha trilha. Aperto S. Eu acho que no Windows vai ser H para poder cortar, tá, gente? Option, você puxa para baixo aqui e é só ir puxando aqui. Eu gosto de trabalhar com as timelines bem organizadas, então você vai ver que eu vou puxar isso aqui até lá na 10ª. Porque aí você vai entender, ó. Essa 10ª aqui camada, eu uso ela só para reverb. Se eu precisar de uma outra durante a edição aqui, eu crio outra. Mas eu inicio sempre com uma aqui. Volto aqui em Farlight, né, na aba de áudio. Clico. Abro aqui. Venho aqui na camada 10. Abro. Vou lá em Reverb. Farlight FX Reverb. Abro. Essa caixinha aqui você deixa ela bem fininha aqui. 950 Reverb Time você puxa para 4000. E pronto. Só fechar. Volta para a aba de edição. E o meu reverb já está acionado aqui. Como minha trilha aqui está menos 15, no reverb você não pode deixar menos 15 também, senão vai estourar o reverb. Então eu dou pelo menos uns menos 10 aqui a mais do que está o de cima. Então... Jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Existe relação entre essas duas coisas? Pois é. Beleza. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa de suspense aqui. Se você jogar tigrinho, sinto lhe dizer. Mas... Deixa eu ver uma outra trilha aqui. Essa aqui.
parece ser boa. Menos 20. Existe relação entre essas duas coisas? Pois é, se você jogar tigrinho, sinto lhe dizer, mas as suas chances de fracassar no processo de rejuvenescimento são... Vamos aí, vamos ver se dá pra emendar. Tigrinho, sinto lhe dizer, mas as suas chances... coisas? Pois é, se você jogar tigrinho, sinto lhe dizer, mas as suas chances de fracassar no processo de rejuvenescimento são muito maiores. Porque o processo de rejuvenescimento são... Vou cortar de novo. Eu acho que eu vou dar um impacto aqui, ó. E por que eu gosto de vir trilhando também, gente? Porque de acordo que eu vou trilhando, eu já consigo fazer isso, ó. Eu já consigo colocar a trilha e ir pensando os meus efeitos de impacto. O quê? Que são os SFX. Então, de acordo que eu vou trilhando, eu consigo quebrar várias coisas que eu iria ter que fazer durante a edição depois. Eu já consigo ir trilhando, eu já consigo ir vendo as frases de efeito que vai ir durante o vídeo e consigo ainda inserir os efeitos sonoros. Entende? Coisa que talvez eu iria ter que fazer por processo. Eu já faço tudo de uma vez. Enquanto mais rápido eu puder fazer uma edição, é por aquele caminho que eu vou seguir, entendeu? Só procurar aqui. Deixa eu ver se aqui se vai gerar um impacto legal. 18. E aí aqui, ó, vocês já viram que eu joguei o Sound Effect na camada 7. Por quê? Os efeitos sonoros eu uso eles na camada 7 e 8. E aí se eu quiser usar algum reverb para ele, eu jogo lá no 10 que ele vai reverberar. Só que esse aqui eu não vou usar reverb nele, que ele já é tranquilo. Jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Existe relação entre essas duas coisas? Pois é, se você jogar tigrinho, rejuvenescimento. Existe relação entre... Deixa eu ver se... Deixa eu ver se cabe um efeito sonoro aqui. Menos 30. Aí, ó. É que esse aqui é um efeito sonoro que eu gosto de duplicar ele. Pra ele não ficar seco, ó. Existe relação... Tá vendo que ele tá seco? Existe relação... Existe... Só que eu já tenho um reverb aqui na 10. É aquilo que eu falei pra vocês. Vai me sobrar aqui a 9. Então eu vou utilizar o reverb na 9. O que eu faço? Abro aqui. Só pressiono Alt e puxo pro lado. Já dupliquei o meu reverb. Agora eu tenho duas camadas de reverb para poder usar. Como aqui já está menos 30, eu vou colocar menos 40 para não reverberar tanto e ficar aquele trem chato no ouvido, né? Rejuvenescimento. Existe relação entre essas duas... Existe relação entre essas duas... Viu que o som já deu uma estendida? Aumentar um pouquinho do reverb. Existe relação entre... Existe... Existe relação... Existe relação entre essas duas... Aí, ó. Um pouquinho aqui. Existe relação entre essas duas coisas? Pois é, se você jogar tigrinho... Duas coisas? Pois é. Entre essas duas coisas? Pois é, se você jogar tigrinho, sinto lhe dizer, mas as suas chances de fracassar... Sinto lhe dizer, mas as suas chances de... Sinto lhe dizer, mas as suas chances de fracassar... Sinto lhe dizer, mas as suas chances de fracassar no processo de rejuvenescimento são... De rejuvenescimento são... No processo de rejuvenescimento são muito... Rejuvenescimento são muito... Rejuvenescimento são... São muitos. No processo de rejuvenescimento são muito maiores. Rejuvenescimento
são muito maiores. Porque quem joga tá buscando o quê? Muito maior. Porque quem joga tá buscando o quê? Resultado fácil, rápido e sem esforço. E é exatamente esse tipo de pensamento que atrapalha quem quer envelhecer bem. Porque o rejuvenescimento existe processo, constância e escolhas. Aqui eu já vou cortar. Vamos ver o que dá pra mim colocar aqui de efeito sonoro. Se encaixa alguma coisa. Menos 30 aqui. Vou puxar lá pro reverb. Menos 40. Exatamente esse tipo de pensamento que atrapalha quem quer envelhecer bem. Porque o rejuvenescimento existe processo, constância e escolhas conscientes. Atalhos podem pensamento que atrapalha quem quer envelhecer bem. Porque o rejuvenescimento existe. Eu achei esse sound effect muito fraquinho. Deixa eu ver. Que atrapalha quem quer envelhecer bem. Porque o rejuvenescimento quer envelhecer bem. Quem quer envelhecer bem. Porque o rejuvenescimento existe processo, constância e escolhas conscientes. Rejuvenescimento existe processo, constância e escolhas conscientes. Por que eu cortei o áudio aqui? Porque eu achei muito legal essa frase que ela fala. Parece que é o ápice do vídeo, sabe? Tipo assim, o porquê disso que eu tô falando. Então é por isso que eu gosto de vir trilhando, porque eu vou entendendo mais durante o trilhamento que é o vídeo, sabe? E as frases que realmente é de impacto. Existe processo, constância e escolhas conscientes. Atalhos que atrapalha quem quer envelhecer bem. Porque o rejuvenescimento existe processo, constância e escolhas conscientes. Atalhos podem parecer vantajosos, mas no Atalhos podem parecer vantajosos, mas no final o custo é sempre maior do que o lucro aparente. A pressa pelo Mas no final o custo é sempre maior do que o lucro sempre maior do que o lucro. Vamos ver se dá pra finalizar esse áudio, que legal. Que o lucro aparente. A pressa pelo resultado aparente. A pressa pelo resultado Ó, agora aqui eu cheguei no final do vídeo aqui, eu tô vendo que nenhuma dessas trilhas aqui tão legalzinha. Então eu tô vindo aqui nas minhas pastas de trilha agora, ó, usar aqui a Power Beans, que tá sempre aqui dentro. Seja qual for o projeto que eu abrir, essas 3 pastinhas vão estar sempre dentro do DaVinci. Deixa eu vir aqui em Cinematic, ver se tem alguma coisa boa. Curti uma trilha pesadinha isso aqui, né? Ela é bem alta, deixar menos 25 ali, vamos ver o que sempre maior do que o lucro aparente. A pressa pelo resultado imediato é a receita aparente. A pressa pelo resultado aparente.
maior do que o lucro aparente. A pressa pelo resultado imediato é a receita perfeita para a frustração. Na estética, a frustração. Na estética. Na estética, na estética, na estética, na estética e na vida. Na estética, na estética, então, na estética e na vida. Quer rejuvenescer? Coloquei aqui mais um efeito sonoro, que vai ser o de transição para a música final, né? Vamos ver se vai rolar. Eu coloco, gente, depois eu dou play, vejo se ficou legal. Editar é isso, é você ir fazendo. Se não ficou legal, você tira. Se ficou legal, só insere. Estética e na vida. Quer rejuvenescer de vida? E na vida. Quer rejuvenescer de verdade? Para de apostar em milagres e começa a construir resultados reais. Temos um vídeo trilhado. Bora ver como é que ficou, pessoal? Jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Existe relação entre essas duas coisas? Pois é, se você jogar tigrinho, sinto lhe dizer, mas as suas chances de fracassar no processo de rejuvenescimento são muito maiores. Porque quem joga tá buscando o quê? Resultado fácil, rápido e sem esforço. E é exatamente esse tipo de pensamento que atrapalha quem quer envelhecer bem. Porque o rejuvenescimento existe processo, constância e escolhas conscientes. Atalhos podem parecer vantajosos, mas no final o custo é sempre maior do que o lucro aparente. A pressa pelo resultado imediato é a receita perfeita para a frustração. Na estética e na vida. Quer rejuvenescer de verdade? Para de apostar em milagres e começa a construir resultados reais. Beleza, pessoal. Aqui no início tem algumas coisinhas que durante a edição eu vou ir refinando, tá? Existe relação entre essas duas coisas? Pois é, se você jogar tigrinho, sinto lhe dizer, mas as suas chances Sinto lhe dizer, mas as suas chances... Oxi, joguei no 11. Ó, 10 aqui, ó. Tigrinho, sinto lhe dizer, mas as suas chances... Sinto lhe dizer, mas as suas... Eu achei que entrou seco demais essa segunda trilha aqui, ó. As duas coisas? Pois é, se você jogar tigrinho, sinto lhe dizer, mas as suas chances... Sinto lhe dizer, mas... Sinto lhe dizer, mas as suas chances de fracassar no processo de rejuvenescimento são muito maiores. De rejuvenescimento são muito maiores. Porque quem joga tá buscando o quê? Resultado fácil, rápido e sem esforço. E é exatamente esse tipo de pensamento que atrapalha quem quer envelhecer bem. Porque o rejuvenescimento existe processo, constância e escolhas conscientes. Atalhos podem parecer... Uma coisa que eu sempre faço, pessoal, claro, não pode ficar algo repetitivo e enjoativo, mas
quase sempre que eu corto as trilhas e eu vejo sim que na entrada da próxima tá entrando algo muito seco, eu sempre gosto de inserir ali algum efeito sonoro, algum sound effect, pra trilha não entrar tão dura, sabe? Não ficar aquele trem tão, sei lá, só fez. Então, esses detalhes muda tudo, sabe? Escolhas conscientes. Atalhos podem parecer vantajosos. Atalhos podem parecer vantajosos, mas no final o custo é sempre maior do que o lucro aparente. A pressa pelo resultado imediato é a receita perfeita para a frustração, na estética e na vida. Quer rejuvenescer de verdade? Para de apostar em milagres e começa a construir resultados reais. Pronto, pessoal. Aqui no meu áudio tá 100%. É isso. Agora aqui a gente vai pro vídeo. Vamos editar isso aqui agora. Aqui eu gosto de iniciar com um movimento. Então eu vou utilizar esse Magic Zoom aqui, ó, que é legal pra caramba. Você joga ele em cima da imagem aqui. Ele vai te dar um movimento aqui. Fica de olho nas configurações aqui, ó. Vai estar Cubic, você coloca None, tá? Mirror aqui você coloca Zoom e HUD. Eu gosto sempre de iniciar o vídeo voltando para trás, tá? Isso aqui, ou você vai deixar marcado ou desmarcado. Marcado, o vídeo ele vai ir para trás, olha lá. Jogo do tigrinho. Você viu que o vídeo foi bem rápido? Jogo do tigrinho. Eu sempre gosto de deixar da forma mais suave possível, tá? Então eu vou configurar aqui da minha forma. E aí vocês configuram da forma que vocês quiserem usar esse plugin aqui, ok? Só baixar no Google aí, tem ele no Google, você baixa, instala, que já vai vir direto pro seu DaVinci aqui. Se eu quero que vai pra frente, eu só desmarco ali, ó. Jogo do O vídeo vai pra frente. jogo. E aí, só que eu acho que tá muito rápido. Eu sempre uso aqui no inverter. Vou colocar o 1 aqui. E aqui eu posso pôr 3. Acho que já vai ficar legal. Jogo do tigrinho. Jogo do tigrinho. Isso aí. A intenção é para ser bem suave mesmo. É só um movimento ali de início para o vídeo não ficar tão estático. E aí, logo após que eu adicionei, eu gosto de vir aqui também, ligar o Dynamic Zoom para trás. Eu só liguei, tá? Se eu quiser que ele vai para frente, só apertar esse botãozinho aqui, que ele vai para frente. Aí eu ligo ele aqui e só ajusto aqui para não ficar tão rápido, né? Jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Existe relação entre essas duas coisas? Existe relação e rejuvenescimento. Aqui no início eu já posso colocar um flash se eu quiser. Jogo do tigrinho e Colocar um leve efeitinho de wash aqui, só pra... jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Existe relação entre essas duas coisas? Pois é. Rejuvenescimento. Existe relação entre essas duas coisas? Pois é. Jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Existe relação entre essas duas coisas? Pois é. Deixa eu ver se não vai ficar muito vai e vem. Toma cuidado, é aquilo que eu falei. Aplica e vê se ficou legal. Se ficou legal, você deixa. Se não ficou legal, você retira. Mas não tentar é burrice, ok? Existe relação entre essas duas coisas? Existe relação entre essas duas coisas? Nesse aqui, eu vou inserir esse efeito aqui, que é para dar só uma leve chacoalhada no vídeo. E 192 nos dois. Rejuvenescimento. Existe relação entre essas duas? Vamos ver qual proporção fica melhor aqui. Rejuvenescimento. Existe relação entre Existe relação entre essas duas coisas? Pois é. Se você jogar tigre coisas? Pois é. Se você coisas? Pois é. Se você jogar tigrinho. Aí, ó, vocês viram que eu liguei o Dynamic Zoom nesse take aqui? Eu liguei e apertei o swap, porque eu quero que ele vá para frente. Aí eu vou
abrir aqui porque eu quero bem suave, não quero algo rápido. Pois é, se você jogar tigrinho, sinto lhe dizer, mas as suas chances de fracassar no É que nesse take, pessoal, agora eu vou fazer uma jogada de keyframe. Que esse efeito de impacto que eu coloquei que corta a trilha, eu vou querer que a imagem segue esse impacto, pro vídeo não ficar parado, né? de fracassar no processo de rejuvenescimento. É, eu vou puxar para trás mesmo. Eu ia puxar para frente o vídeo, tipo fazer assim, ó. Mas ela já tá com a proporção bem acima ali, então eu vou puxar o vídeo para trás. Posso começar aqui o keyframe, ó, aonde eu tô começando. Não é regra, tá, gente? Depois você ajusta. Primeiro eu crio o keyframe, depois eu venho ajustando ele de acordo aqui para chegar no time do efeito, né? Então, ó, eu seleciono o vídeo aqui que eu vou criar o keyframe, marca a entrada, que é aqui, e a saída. A saída você arrasta um pouquinho para frente e depois você marca, ó, 150. Eu sempre trabalho com a proporção de 100, tá, gente? Para tudo eu trabalho com proporção de 100. Vocês viram que eu criei o keyframe. Nessa minhoquinha aqui eu abro e vou dar um efeito nele, que é para ele ficar um pouco mais suave, né? Só clicar aqui nessa aqui, seleciona e clica. Agora é só sincronizar ali. De rejuvenescimento são Ah, não, já ficou em cima, tá vendo? muito maiores. Boa. Porque quem joga 1.150. Aqui eu vou botar 1.250. maior. Porque quem joga tá buscando o quê? Resultado. Porque quem joga tá buscando maior. Porque quem joga tá buscando o quê? Resultado fácil, rápido e sem esforço. E é exatamente esse tipo de Nesse aqui eu vou adicionar pensamento que pra frente. Cliquei de novo. Vou abrir aqui e deixar mais suave. E é exatamente esse tipo de pensamento que atrapalha quem quer envelhecer bem. Porque o rejuvenescimento existe processo, constância e escolhas conscientes. Eu tô querendo colocar um efeito nessa parte aqui. Envelhecer bem. Porque o rejuvenescimento existe processo, constância e escolhas conscientes. Atalhos podem parecer vantajosos, mas e é exatamente esse tipo de pensamento que atrapalha quem quer envelhecer bem. Porque o Esse aqui, pessoal, eu vou colocar um efeito de diferença nele. Que é um efeito que eu vou colocar essa imagem preta e branca. E aí eu coloco esse efeito aqui, ó, que é o equalize. Que a voz muda um pouquinho. Só ligar aqui, você liga ele, né? Vai ligar o bend 4, o bend 1, puxa um pra cá e o outro pra cima do 2. Pronto. Certinho? Você vai puxar o 4 pra cima do 3 e o 1 pra cima do 2. E aí você vai ter uma voz de negativo no seu vídeo, que quebra um padrão também, né? quer envelhecer bem. Porque o rejuvenescimento existe processo, constância e escolhas conscientes. Atalhos podem parecer processo, constância. O escolhas consciente eu vou puxar lá pro reverb. O áudio, isso aqui, ó, não vou ter espaço, ó. O que eu vou ter que fazer, vou criar uma 11 aqui agora. Vem aqui no Farlight. Puxa um pouquinho pro lado, Option e arrasta mais uma camada de reverb aqui, ó. E aí eu tenho que diminuir a voz, senão vai ficar aquele reverb feio, né? Menos 30, vamos ver. Escolhas conscientes. Atalhos podem atrapalha quem quer envelhecer bem. Porque o rejuvenescimento existe processo, constância e escolhas conscientes. Atalhos Boa, gostei. podem parecer vantajosos, mas no final o custo Calma aí. ser bem. Porque o Nessas partes de diferença também eu gosto de colocar o Magic Zoom aqui, porque como vai ser uma imagem preta e branca, né? Aí eu diferencio ele nessa parte, que é uma parte de insert, né? Aí eu deixo voltando para trás aqui, ó. Porque o rejuvenescimento existe processo, constância e escolhas. E ainda eu acho que eu vou colocar um shake nele, para a imagem não ficar estática demais, né? Só dar aquela mexidinha de leve.
envelhecer bem. Porque o rejuvenescimento existe processo, constância e escolhas conscientes. Atalhos podem parecer vantajosos, mas no final o custo é sempre maior do que o lucro aparente. A pressa pelo resultado imediato podem parecer vantajosos, mas no final o custo é sempre vantajoso. Mas no final o custo é sempre maior do que o lucro aparente. A pressa pelo resultado aparente. A pressa. Vou ligar o Dynamic Zoom. Liguei o Dynamic Zoom, tá? Pra frente. Sempre pra frente eu uso, tá, pessoal? Só uso o Dynamic Zoom indo para trás no início do vídeo e quando é alguma imagem de insert, é sim, né? Diferença, que é o áudio de telefone e a imagem preto e branco. Aí eu uso ele indo para trás também. Aqui no finalzinho desse take, pessoal, eu acho que eu vou também fazer um keyframe só porque eu cortei o áudio aqui, ó. Tentar fazer o vídeo seguir um pouquinho a vibe, né? Vamos ver aqui. Keyframe na entrada, arrasto um pouquinho e na saída, para trás também. Sempre com proporção de 100 eu trabalho o keyframe. Do que o lucro aparece. Boa. Do que o lucro aparente. Maior do que o lucro aparente. A pressa pelo lucro aparente. A pressa pelo resultado imediato é a receita perfeita para a frustração. Na estética, tem um outro efeito de impacto aqui, pessoal. Eu vou criar um outro keyframe aqui no finalzinho, que o áudio... Tá vendo que o áudio eu piquei ele aqui? E o efeito sonoro tá aqui? Vou fazer pra frente esse agora. Pra frustração. Frustração. Terminou de falar, marco na entrada. Arrasto aqui um pouquinho pra frente. E faço o keyframe. Abro aqui, dou uma suavizada. Se eu precisar de arrastar aqui para deixar mais sincronizado, só abrir aqui, que tem as duas bolinhas e você arrasta ela para onde você quiser, dá o efeito. Depois de criadas, né? Para frustração, na estética e na vida. Quer rejuvenescer? Boa. Na estética e na vida. Quer rejuvenescer? Na vida. Quer rejuvenescer de verdade? Para de apostar em milagres e no último eu ligo o Dynamic Zoom, que é para ir para frente. E começa. Aperta aqui, que tá indo para trás, né? Swap, ele vai para frente. Construir resultado. Tá muito rápido. Clica aqui, né, na janelinha Dynamic Zoom. Puxa aqui para deixar um pouquinho mais lento. Verdade? Para de apostar em milagres. Aumentar a proporção um pouquinho. De verdade? Para de apostar em milagres e começa. Para de apostar em. Para de apostar em milagres e verdade. Para de apostar em milagres e começa a construir resultados reais. Perfeito, pessoal. Vídeo editado, áudios editados. Vamos dar um play aqui rapidinho, só para vermos. Jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Existe relação entre essas duas coisas? Pois é, se você jogar tigrinho, sinto lhe dizer, mas as suas chances de fracassar no processo de rejuvenescimento são muito maiores. Porque quem joga tá buscando o quê? Resultado fácil, rápido e sem esforço. E é exatamente esse tipo de pensamento que atrapalha quem quer envelhecer bem. Porque o rejuvenescimento existe processo, constância e escolhas conscientes. Atalhos podem parecer vantajosos, mas no final o custo é sempre maior do que o lucro aparente. A pressa pelo resultado imediato é a receita perfeita para a frustração. Na estética e na vida. Quer rejuvenescer de verdade? Para de apostar em milagres e começa a construir resultados reais. Top! Agora, pessoal, eu venho fazendo aqui os textos, né? Copiar aqui um texto que já tem pronto. E aqui, pessoal, agora eu vou identificar onde eu posso inserir algumas frases,
de efeito, de impacto, né? Eu sempre gosto de inserir pelo menos no início ali, porque para já prender a atenção, né? Então se eu conseguir fazer algo logo no início do vídeo, já é legal, né? Jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Jogo Jogo do tigrinho. do tigrinho e E rejuvenescimento. O que eu tô fazendo aqui, pessoal? Eu tô colocando os textos de acordo com o que ela tá falando aqui. Vocês podem ver que não é as mesmas palavras que está escrita, mas eu tô colocando na sincronia do que ela fala. O mais importante aqui é você identificar as frases que você quer colocar primeiro. Identifiquei, eu vou marcando aqui e já posicionando os textos, né? Depois eu venho renomeando, escrevendo o que ela está falando, tá? Aqui primeiro eu estou marcando. Depois que eu marco, eu volto renomeando. rejuvenescimento existe porque o rejuvenescimento existe processo constância e escolhas conscientes. Escolhas escolhas conscientes. Escolhas conscientes. Atalhos podem parecer vantajosos, mas no final o custo é sempre maior do que o lucro aparente. A pressa pelo resultado imediato é a receita perfeita para a frustração, na estética e na vida. Quer rejuvenescer de verdade? Para de apostar em milagres e começa a construir resultados reais. Rejuvenescer de verdade? Quer rejuvenescer? 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 Quer rejuvenescer de verdade? Quer rejuvenescer de verdade? Quer rejuvenescer? Quer rejuvenescer de verdade? Beleza, pessoal. É que eu já marquei todos os letterings que vão entrar no meu vídeo, tá? Então, marcado, agora eu venho fazendo eles aqui, né? Vou aumentar um pouquinho o tigrinho aqui. Agora aí posicionando as letras, pessoal. Nessas duas letras de baixo aqui, pessoal, eu costumo ligar o Dynamic Zoom, ele indo para trás. Por quê? Porque aqui, nessas duas, eu adiciono aqui também o desfoque gaussiano. Tá vendo que dá um desfoque lá? Aí eu deixo um padrão aqui de 130, né? Vou adicionar nessa outra aqui também. E aí eu vou animar esse desfoque gaussiano nessas duas aqui, tá? Essas duas aqui, elas estão indo para trás, então por isso que eu animo o desfoque, tá? Para dar uma proporção de tipo como se a imagem estivesse afastando para trás e fosse uma lente de câmera desfocando essa letra, sabe? Na prática aqui vocês vão entender melhor.
Logo na entrada aqui, ó, antes de entrar a segunda, eu marco o keyframe aqui. Do tigrinho. Olha lá, ó. Ali, a letra para de subir aqui. Aí quando ela parou de subir, aí eu desfoco a de lá de trás. Tá vendo que desfocou já? Antes, depois. Antes, depois. Então é essa animação que acontece quando essa letra sobe por cima da outra. Tá vendo? Jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Vamos animar aqui agora a de cima aqui, que é a do meio, né, que é o tigrinho. E Quando a palavra rejuvenescimento, antes dela subir, eu já posso desfocar. Aí eu desfoco o tigrinho ali também. jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Existe Enfim, tem mais coisa aqui para ser feita, tá? A gente usa aqui o cropping também, ó. O crop botão aqui, ó. Eu vou subir até desaparecer o texto. Quando ele desaparece um pouquinho ali, eu venho no de baixo e abro ele novamente, certo? Que agora eu vou fazer a animação com esse de baixo aqui, que é o softness. Marquei o keyframe. Olha lá, ó. Só ver aonde vai subir o tigrinho. Ele chegou no final, eu marco aqui e puxo um pouquinho, ó. Você vê que a letra vai dar uma esfumaçada embaixo? Isso dá o aspecto de... Parece que o texto do tigrinho ali, ele cai pra frente, né? Do texto de trás. jogo do tigrinho. Viu lá a animação desfocando? Jogo do tigrinho e E agora eu vou fazer o mesmo com o tigrinho. Aí vocês vão notar ainda melhor. Eu corto a palavra ali um pouquinho, né? Cortei, puxa de novo. Aí eu marco aqui, sempre na entrada, gente. Tá vendo aqui, ó? A referência. A palavra que vai vir próxima aqui é essa. Então, eu clico aqui e vou animar agora, ó. O tigrinho. Olha lá, ó. Antes dela terminar de subir, eu já puxo aqui um pouquinho, olha lá. Como é que esfumaça, sabe? Fica um negócio legal. Pronto. Entendeu, pessoal? jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Vou fazer nos próximos aqui. E aí vocês vão pegando aí, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, comenta que eu vou responder vocês aí e vou tirar essas dúvidas. Qualquer coisa tem um Instagram também na descrição. Só chamar lá e tirar a dúvida que eu falo com vocês, beleza? São muito maiores. De rejuvenescimento são muito maiores. São muito maiores. São muito. São muito maiores. São muito maiores. E aí aqui, pessoal, é o mesmo processo. É você alinhar os textos aqui, né? Depois que ele estiver alinhadinho, você só faz as animações, ó. Vou vir aqui no crop. Anime. Esfumaça um pouco. E aí você vai fazendo aqui, ó. Aí a segunda de cima também é a mesma coisa. Crop, venho aqui. Animo. Quando a letra subiu lá, quase terminando de subir, eu esfumaço. Pra parecer que ela tá em cima dela, entendeu? São muito maiores. Porque quem são muito maiores. São muito maiores. São muito maiores. São muito maiores. Porque quem são muito maiores. E aí aqui agora eu só coloco um desfoque gaussiano, porque como a imagem está indo para trás, eu jogo o desfoque aqui e no de cima. Esse é só o de cima aqui que eu não animo, tá, pessoal? É só um desfoque padrão para a letra não ficar com aquele aspecto antinatural, né?
Aí eu deixo um leve desfoque nela de 130, na de cima aqui, né? E eu só animo nessas. Essas duas aqui eu animo o keyframe. Porque como elas estão indo para trás, aí eu tenho que dar uma sensação de desfoque, de que elas estão se afastando, né? Então, só dar play aqui. Quando a letra subir lá, você vai apertando a setinha. Olha lá, ó. Padrão aqui. Aí clica nesse aqui e faço nele agora. Sempre usando a referência à porta de entrada da próxima palavra. Aqui eu já posso desfocar. Top. Conhecimentos são muito maiores. Porque quem joga tá buscando conhecimentos são muito maiores. Porque quem joga tá buscando rejuvenescimento, existe processo, constância. Processo, constância, processo, constância. É que a intenção, pessoal, é a palavra constância parecer que está por cima de processo, tá? Por isso que a gente faz essa jogada aqui, com desfoque e com o crop, né? E aí aqui, pessoal, o processo não muda. Eu uso o crop, corto a letra, né? Puxo aqui para baixo. Depois eu só animo. Ó. Quando a constância sobe lá, eu marquei um parâmetro e puxo aqui para esfumaçar processo e parecer que constância está por cima da palavra processo ali, né? O padrão é simples, pessoal. Você vai sempre desfocar as palavras que vêm primeiro. As últimas, você vê que eu nunca vou usar desfoque nela, tá? Eu não vou animar desfoque nelas. Eu deixo aqui um desfoque padrão de 130, mas eu não desfoco elas, entende? A última frase, porque a última frase é a que tem que ficar legível para a pessoa, que nem maiores aqui, a outra aqui, e rejuvenescimento, né? Desfoco sempre a primeira, a segunda, essa fica. E no mais, quando eu uso duas linhas só, é a mesma coisa. Eu vou desfocar agora a palavra processo. Constância fica. Perfeito. Vou desligar o Dynamic Zoom Key da Constância, tá? Porque ela não precisa se movimentar, porque eu não desfoquei ela. Então eu vim aqui e já desliguei o Dynamic Zoom dela. Enquanto a de baixo aqui você vê que tá ligado, ó, indo para trás. Existe processo, constância e escolhas conscientes. Vem no crop, corto aqui escolhas, abro ela e vou animar agora. Escolhas conscientes. A letra terminando de entrar ali, esfumacei. Agora eu volto aqui, jogo o gaussiano aqui para dar um desfoque, porque ela está indo para trás. Se a letra está indo para trás, a perspectiva tem que ser de afastamento. Então, ó, Escolhas conscientes. se ela está se afastando, ela tem que desfocar. Olhando pela perspectiva de uma câmera, tá? Escolhas conscientes. Escolhas conscientes. Atalhos podem rejuvenescer de verdade. Esse aqui já entrou bem em cima. Não tem nada a ver, tá? A gente faz do mesmo jeito ali, ó, seguindo a mesma ordem, sempre seguindo aqui, ó, a entrada do outro, tá? Marquei keyframe. Pronto.
desfoque gaussiano aqui, para desfocar o do fundo. Marco. Rejuvenescer de verdade. De, de, Eu venho aqui no crop agora. Marco aqui frente. de, rejuvenescer de verdade. Quer rejuvenescer de verdade? Para de apostar em milagres e começa a construir resultados reais. Bom, pessoal, temos um vídeo. Aqui agora eu vou legendar ele. Então é que eu venho no início aqui, traga a agulha. Agulha é esse negocinho vermelho aqui que eu tô arrastando. Ó. Trago ela pro início aqui, aperto a letra I. Venho cá no início do vídeo. A letra O. Eu marco aqui a minha proporção de o que eu quero renderizar na timeline, que no caso é o vídeo, né? Marquei início e saída, né? Entrada e saída do vídeo. E aqui agora é só legendar. Para legendar eu venho aqui em timelines, create aqui, ó, subtítulo. Tu abre, vai estar automático, tu vem aqui em português. E só criar. Beleza, pessoal, aqui as legendas já foram criadas. Só eu vim aqui pegar a legenda padrão da cliente. Cadê? Aqui eu tô adicionando as proporções, tá, pessoal? Aqui a gente usa um padrão de uma legenda do tamanho 23, tá? No DaVinci. 23 a 25. Aqui eu tô ligando um drop shadow para a imagem não ficar tão desaparecida, né? Bem suave. E aqui é a proporção de 960. Vou colocar 950 aqui. Ficar bem debaixo ali do queixo dela. Perfeito. E agora é só a gente ir legendando e revisando. Eu deixo aberto aqui e aí eu vou lendo, né? É só você ir lendo com atenção, ver aqui o português, como é que tá, e ir alterando, né? Se tiver alguns erros. Vamos lá que eu vou fazer aqui com vocês. Relação, existe relação entre essas duas coisas? Pois é. E rejuvenescimento. Existe relação entre essas duas coisas? Pois é. Se você jogar tigrinho, esse tipo de pensamento que atrapalha quem quer. Atrapalha quem quer. Atrapalha quem quer envelhecer bem. Porque eu quer envelhecer bem. Porque eu Ó, o robô não acerta essa palavra mesmo. Rejuvenescimento. Você tá doido. ser bem. Porque o rejuvenescimento
seu rejuvenescimento existe processo, constância e escolhas conscientes. Atalhos podem parecer vantajosos, mas no final o custo é sempre maior do que o lucro aparente. A pressa pelo resultado imediato é a receita perfeita para a frustração. Na estética e na vida. Quer rejuvenescer de verdade? Para de apostar em milagres e começa a construir resultados reais. Prontinho, pessoal. Vídeo tá aí, legendado. Agora, o grande finale aqui é a cor. Cliquei aqui no Color, né? Aqui nós já temos a cor, né? Dessa cliente. No caso, é só eu puxar e arrastar para aqui, certo? Aí quando eu puxo, aí ó, vem todos os nodes da cor para cá, ó. E aqui agora, pessoal, é só eu ver direitinho o que eu vou fazer nessas cores dela aqui, né? Deixa eu bater um branco aqui primeiramente. Pra mim já tá legal essa cor. Mas a gente pode dar um pouquinho de refinamento aqui ainda. Vou deixar redondinho. Boa, -5 eu gostei. Tá legal. Pronto, pessoal. Fiz nenhuma imagem, eu copio aqui, Ctrl C, saio selecionando as outras aqui, ó. Aperto o Command e vou selecionando as que não estão coloridas ainda. Repara que tem uns buracos em preto. Não precisa clicar neles, tá? É só no vídeo. Pronto. Vídeo colorido. E o bom, pessoal, é que toda vez que você faz uma cor assim, você pode ir e salvar ela, sabe? Eu quero salvar essa cor, eu gostei dela e quero usar ela depois. Eu venho aqui e ela fica salva aqui. E futuramente, se eu precisar, eu só pego e arrasto ela aqui para os nude, que essa cor vai estar salva. Ok? Vamos ver aqui que eu coloquei um efeito de preto e branco no vídeo. Eu acho que foi aqui, ó. Processo. Aqui mesmo. Marquei o vídeo ali. Deixa eu abrir o effect, a timeline, quer dizer, para mim ter visão aqui do meu vídeo. Senão vai cair em cima do lettering. E eu quero só o vídeo aqui, ó. Aí, ó, apareceu os nodes, tá vendo? Então, se caso você precisar de mexer aqui dentro do Color e não tiver conseguindo selecionar o vídeo, só abrir essa abinha de timeline aqui, ó, que ela vai te dar toda essa timeline aqui embaixo aqui, que fica oculta, né? E aí você vem aqui, no caso eu quero tirar a saturação, preto e branco. Perfeito. E aí, pessoal, é que eu gosto de dar um toque final, sempre quando eu edito mulheres, que é esse efeito aqui, ó, o Beauty. O Beauty, cara, ele dá um refinamento, né? Aquele final, e eu só adiciono ele no final, porque se você adicionar ele durante a edição, assim, você não vai conseguir editar, porque ele é muito pesado. Então eu adiciono só no final mesmo do vídeo. E aí eu dou um Ctrl C aqui, né? Ctrl C. E colo em todo o outro resto do vídeo. Ctrl C, Command V no Mac, né? No Windows deve ser Alt V. E aí eu vou copiar o plugin aqui, ó. Aí pronto, já colei esse efeito em toda a imagem. Se eu clicar em qualquer vídeo que envie em Effect, você vai ver que tem
o efeito Beauty ativado aqui, ó. Deixa eu só abrir a tela aqui para vocês verem como é que fica legal o vídeo. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa edição de conteúdo aqui. E cara, eu acho que eu vou dar um bônus para vocês, que é como eu renderizo meus vídeos em alta qualidade, sabe? A gente usa aqui hoje uma forma de renderizar. Eu vou renderizar aqui para vocês verem, né? Que também o render vai ficar aqui, ó, nessa aba. Então, no foguetinho aqui você clica. Hoje aqui a gente exporta em MXF. Então aqui eu escolho o MXF, né? E deixo 12 bits aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, quando você for exportar, você tem que escolher Burn, senão a sua legenda não vai sair no vídeo, tá? E aqui eu vou escolher aonde eu vou renderizar. Vou exportar aqui meu vídeo. Rios Tigrinho. Salvar aqui. E aí eu posso dar renda aqui, ó. Quando eu clicar aqui, que eu já configurei tudo e clicar aqui, ele vai vir para cá, ok? Ele já veio para cá, tá selecionado, só você apertar render e aguardar. Bom, pessoal, o vídeo que foi renderizado, tá? No formato que a gente exporta aqui. Agora eu vou usar um programa para converter esse vídeo que eu exportei, que ele tá numa qualidade altíssima, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. O vídeo saiu com 2 GB, entende? Só que ele tá no formato aqui de MXF, que é um formato bem alto, com alta qualidade. E aí agora eu venho aqui e uso esse programa aqui, ó, que vocês podem baixar aí também, que é o Shutter Encoder, tá? Só pesquisar aí, baixar. E aí eu pego e arrasto o meu vídeo para cá. Vou escolher aqui H265. Aqui em megabytes vou colocar 100. Aceleração de hardware. Você liga aqui, ó, para o processamento ir mais rápido. Iniciar a função. Já apareceu aqui o nosso vídeo em MP4 de 2 GB. Esse vídeo ele vai ir para R$ 103 megas. Certo, pessoal? E aqui você acabou de ver um processo de edição. E esse bônus aí para vocês, tá? Do render é muito legal. Se você já usa aí esse estilo de render, deixa aí nos comentários, tá? Se você não utiliza, deixa aí também para saber se você vai utilizar. E vamos dar uma assistida aqui no vídeo aqui rapidinho, né? Ver como é que ficou o render final. Jogo do tigrinho e rejuvenescimento. Existe relação entre essas duas coisas? Pois é, se você jogar tigrinho, sinto lhe dizer, mas as suas chances de fracassar no processo de rejuvenescimento são muito maiores. Porque quem joga tá buscando o quê? Resultado fácil, rápido e sem esforço. E é exatamente esse tipo de pensamento que atrapalha quem quer envelhecer bem. Porque o rejuvenescimento existe processo, constância e escolhas conscientes. Atalhos podem parecer vantajosos, mas no final o custo é sempre maior do que o lucro aparente. A pressa pelo resultado imediato é a receita perfeita para a frustração, na estética e na vida. Quer rejuvenescer de verdade? Para de apostar em milagres e comece a construir resultados reais. É isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que de verdade vocês possam elevar o nível de edição de conteúdo de vocês. Hoje eu vivo unicamente e exclusivamente de edição de conteúdo. Eu já edito há mais de 10 anos e os últimos 6 meses da minha vida têm sido maravilhosos porque eu abandonei a CLT literalmente e caí de cabeça nesse mundo da edição e, cara, graças a Deus tem dado tudo certo, vai continuar dando certo, graças a Deus, porque tudo tá no nosso movimento, tá no que a gente se propõe a fazer, né? E eu acho que se vocês pegarem isso aqui, destrinchar, assistir, reassistir, seguir esse passo a passo aqui, vocês vão poder fazer coisas ainda melhores e ainda maiores, beleza? Gente, muito obrigado. Se você chegou até aqui, curte, comenta, deixa um like.
Se quiser, pode seguir lá nas redes sociais. Não sou um cara tão ativão da rede social, mas posto muito trabalho lá nos meus stories. E a gente com certeza vai poder trocar muita ideia e experiências, beleza? Tamo junto, Deus abençoe e até a próxima.